Só 2 informações rápidas sobre os reforços. Primeiro. Sobre centroavante, é a grande necessidade, mas a maior dificuldade que o Palmeiras tem encontrado no mercado. Não é que ele negocia nesse momento e não vazou. O Palmeiras ele não encontrou ainda um jogador que chegue e resolva. Ofendendo o Anderson Barros pela falta de contratações nessa janela, não estão dando certo. As muitas negociações que o Palmeiras tentou, né? Vale o destaque que a parte do torcedor comum... Não só hoje, a gente viu isso no ano passado, em 2024. É o jogo do lado direito no Estevão. É dar a bola no Estevão que o moleque resolve. O torcedor vai dar muita pressão da torcida sobre pedido aí de novos jogadores. A Leila Pereira agora decidiu que vai contratar para um novo jogador revelado nessa parte de quarta-feira. Muita informação naquele jogo. O cara não enfim, velho. Até eu, Salve. Não pode deixar isso aí. Quero mandar aqui para deixar o link comentário dos canais oficiais. São contratações. Todos os jogadores prontos aí citados. É bom entender que são contratações complicadas. Não é fácil. Você vai lá tirar o Matheus Pereira assim do Cruzeiro, você vai lá tirar o Andréas Pereira lá do Fula. Cara, isso não vai acontecer. Como o Paulinho foi uma contratação, foi uma grande jogada assim do Palmeiras. Exatamente. Em relação até ao mercado, o recado que ele passou. Exatamente. Só que ao mesmo tempo o torcedor tá olhando, ele fala assim, bom, o Flamengo trouxe o Danilo, né? Ele olha para os outros times que Aí conseguem. ele olha e fala assim, peraí, mas o Jorginho também tá se encaminhando muito bem com o Flamengo, né? Então, o Santos trouxe o Neymar. Eu sei que é uma outra realidade, é uma outra situação de contratação, mas o Santos trouxe o Neymar. Pô, o São Paulo foi lá, buscou o Oscar. O Atlético Mas aí Mineiro eu acho que o tirou Palmeiras tem que olhar para o que o clube faz. Santos do Botafogo. Cara, o que está acontecendo aqui? Mas aí A gente não resolve o 9, a gente tá... Mas aí eu acho que o Palmeirense tem que confiar no que o clube tem feito. Não é uma receita garantida, não é uma fórmula que vai dar sempre certo. Eu entendo a frustração, mas porque tem dado hoje, resultados muito bons. Porque hoje, a primeira força do futebol paulista é o Palmeiras. Sim. É há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Tá? Por causa de ser bem administrado, desde o Paulo Nobre. É uma situação que a gente não tem que discutir. É a primeira força hoje. Se é tradição, história, quem é a primeira força, isso aí tem uma discussão danada. Mas em termos de administração, de títulos, o Palmeiras é hoje a primeira força do futebol paulista, já há algum tempo. Mas a sensação que dá hoje é que dos 4 é o torcedor mais preocupado e mais insatisfeito. Porque o torcedor do Corinthians, embora tenha perdido aí para o Palmeiras, o torcedor do Corinthians, para o São Paulo, o torcedor do Corinthians está naquela de, ganhou 3, o time está lá, não perdeu ninguém, não chegou ninguém, mas não tem grana, mas o time é interessante, tem o Memphis, tem o Yuri, tem não sei quem, não sei quanto, tá ajustando. O torcedor de São Paulo está vendo o quadrado mágico, os caras, já deu liga com o Lucas e tal, perspectivas, o Beldia, o Enzo tá bem na lateral, O torcedor do Santos, que até outro dia aí, até 2, 3 dias atrás, estava preocupado que o time ia virar ioiô, que ia bater no Brasileiro e ia cair de novo. O Neymar! Putz, vem o Neymar, já vem o Arthur, esse vem o Arthur, já vem o outro, a gente pode discutir, mas vem outro e não sei o que, já chegou o Zé Rafael, já vai o Rony, tá em cima de novo. Fala de novo, fala Neymar. O Neymar, chegou Foco, o Neymar. foco ali. Torcedor do Santos, sorriso. assim, foco ali. Vai, fala, William. Olha o Neymar, tá chegando o Neymar. Olha lá. Chegando. Notícia. Eu tô rindo dessa encenação, essa Até porque você tá triste, né? Você tá pensando em questão de triste. Leia aqui, Cada por favor. é muito de acordo com a sua própria expectativa. Qual é a sua relação com o futebol? O Palmeiras é muito top. Espera um pouquinho, gente, só uma coisa. Recebemos uma mensagem importante aqui. Eu tô no restaurante vendo meu amado genro. Olha só a caipirinha da dona Joconda em plena feira demais. Plena quarta-feira. Tá metendo uma caipirinha com Juca, né? Dona Joconda sabe viver. Beijo, dona Jô. Dona Joconda sabe viver. Seu Fernando, boa sorte. O Prato está preocupado. Boa sorte, hein, seu Fernando. Porque o Genro fala mal dela. Brincadeira aqui. Eu hoje, só queria dizer aqui o seguinte. Ela escreveu aqui que essa cachaça é 55% de álcool. Mas esse é especial. Esse copo... Essa é aquela cachaça que tem cobra dentro, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Conhece aquele copo de vela de 7 dias? Aqui, ó. É esse aí da caipirinha. Mostra aqui. Esse aí da caipirinha. Olha lá. Mas só se tu mandar pros meninos. Olha lá. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Não é mentira, não. Olha lá, dona Jô, viu? Limão é ótimo pra saúde. Por isso que ela toma. Voltando pra cá, porque o torcedor do Palmeiras ultimamente é só tomando uma, né? Que o torcedor tá meio chateado. Mas assim... Mostramos ali a caipirinha,
O Jiboia fez assim. Jiboia já salivou. O problema do Jiboia é que o saco dele não tem fundo, o cara não tem fim, velho. Até eu salivei. Rapaz. 4 horas da manhã o cara tá bebendo como se fosse 8 da noite. Tá errado. Isso Jiboia, nosso negra aqui. o fígado de aço, vou te falar. É que ninguém sabe da fama do Rafael Prata. Não tem nada de Rafael Prates, não. Vocês estão discutindo aí, eu tô entra na discussão, então. respeitando a avaliação de cada um. Não, William, muito de acordo com a expectativa que cada um cria. O Palmeiras deixou o torcedor mal acostumado já. Graças que bom, a Deus. Que ótimo. Tá bom, seu torcedor mal acostumado. Levanta a taça toda hora. Eu acho péssimo o torcedor que torce para um time aí que, tudo bem, se ficar em 10º tá bom, se brigar para não cair tá legal. Não, minha exigência é sempre alta. Pensamento aqui, ó. Não, senhora, não, senhorita. Minha exigência é sempre alta. Agora, o que eu tô falando para vocês é o seguinte. Eu tô vendo. O Palmeiras... Mas o torcedor tem razão, porque me parece que hoje, dos 4, é o torcedor mais preocupado. Bom, eu tô longe de ensinar alguém aqui a torcer, William, mas eu acho que não deveria ser assim. O Palmeiras deve confiar no trabalho feito pelo clube. Não. O Palmeiras deve confiar no trabalho feito pelo clube, não tem fórmula de sucesso, não é que um ano deu certo, no outro ano, se você fizer quase igual, vai dar certo também. Futebol tem um monte de coisa imponderável, tem um monte de coisa circunstancial, mas o trabalho é muito bem feito. Até agora, numa balança assim de o quanto tem de coisa positiva, o quanto tem de coisa negativa, coisa positiva goleia. É goleada para coisa positiva. Então não pode se pegar uma derrota para o Novo Horizontino, eu entendo o que vocês falaram. Aquela reta final, derrota para o Botafogo, vice-campeonato brasileiro, mas, gente, foi vice-campeão brasileiro. Poderia ser campeão? Poderia ser campeão, mas foi vice-campeão brasileiro. O Palmeiras perdeu para 2 times que foram campeões nas Copas. Para o Botafogo, campeão da América, para o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Eu acho que vai um pouquinho além do vice. É que aí também tem esse detalhe. Caiu precocemente nas competições. É o time que caiu cedo. Duelos duríssimos. Que parou de jogar bem. Mas eu acho que é 50-50. Só para tentar... O desempenho coletivo também caiu muito. Só para tentar entender esse caldeirão. É difícil, a conta não é... O futebol não é tão simples de explicar, que bancada muito menos, né? Eu acho que tem muito... O vice-campeonato... Quantos times queriam chegar no final da temporada e virar e falar, caramba, beliscamos um vice brasileiro, estamos na Libertadores. Só que vai um pouquinho além. É um Palmeiras eliminado em fases que não imaginava, mata-mata. É um Palmeiras que, quando chamado ali a decidir, não se provou no ano passado. Os confrontos contra os times da parte de cima da tabela foram exatamente os confrontos que tiraram os títulos do Palmeiras. Então, não era aquele Palmeiras que a gente, durante muito tempo, sentava aqui para virar e falar, esse time sempre vai tirar um coelho da cartola e vai vencer o jogo decisivo. Esse time, por mais que você não esteja vendo algo como você quer, mas, Pedro... brilhante. Então, essa sensação que fica do final do ano, ela entra num caldeirão daquelas coisas que eu estava falando aqui antes. Então, não é exatamente, foi vice, reclamou. Ali, o debate é um pouco mais acalorado por tudo que se viveu na última meia década, então, na última década. E não é para explicar, e não é para justificar, aliás. Entendi. É para tentar entender. Tá, então vamos voltar um ano no tempo, com a banca tira e a banca paga. 23. A banca tira e a banca paga. A banca tira e a banca paga. Quero dizer o seguinte, em 23, o título brasileiro é improvável. Era inimaginável. A banca tira e a banca paga. E tinha um pré-contrato assinado. 23, como diz outro, bateu o bicampeão brasileiro. O trabalho foi perfeito e bateu o bicampeão brasileiro? Não, perfeito não foi. Mas nenhum trabalho é perfeito. O que tinha? Mesmo campeão não tem um trabalho perfeito. Antes que eu jogue, 23, o que tinha? O menino lá que ajudou. Hendrick. O que já tinha de projeção para 24? O Estevão. O que tem para 2025? Espera um pouquinho. Espera até o meio do ano. Entra no balaio. A contratação. 10 e 9. Não chega. Não é isso. Claro que tem que entrar no papo, Rafael. A expectativa é que se frustra. Base Palmeiras formando como forma esses jogadores. O trabalho que é feito da base para o profissional. Porque você não pode confiar, às vezes, que o 9 que você sonhou, que não vai chegar, que custa 50 milhões de euros. Por que às vezes você não encontra na base? Pode acontecer. Isso é um debate racional. Não, mas peraí. Isso é um debate racional. Quem protesta aqui xinga é emoção. Jogadores revelados e o nível de competição desses jogadores. Toda hora que vem um pra claro que não. Vamos combinar uma coisa aqui? O Marcel sempre me lembra, o Marcel está de casa, nem está aqui. É muito bom, inclusive, porque deve estar enlouquecido. Imagina melhor o Marcel de casa? Está xingando a gente, você acha? Em pós-Palmeiras, quando o Palmeiras não ganha, é melhor que você fica. Aí ele fica. Tá batendo na mesa em casa? Ele tá mandando mensagem. Deve estar enlouquecido, tá? E ele lembra assim, vou ficar com o Lopes no ano do Super Mundial. Esse é um Calma, meu garoto. Esse é um ponto que aí eu entendo. A gente tá falando isso faz tempo. Você fala, o 9 pode pintar na base. Não, eu dei um exemplo, William, porque o Palmeiras já encontrou soluções parecidas. Eu quero te dar uma noção de tempo com relação ao 9. Eu concordo contigo. A base do Palmeiras é maravilhosa. É a melhor base do Brasil. O melhor trabalho de base no Brasil hoje é do Palmeiras. Ainda tem isso. E como consegue rendimento em campo e como consegue dinheiro com esses garotos. Sem dúvida nenhuma. Só que agora falando de 9. Você falou, de repente acha o 9 na base. Tá bom. O Luiz Adriano deixou o Palmeiras quando?
Em tempo. 2021. 21. Estamos em? 25. 25. Em 4 anos, o Palmeiras não teve um 9. O Palmeiras adequou o jogador. Até o Rony já foi 9. Adequou os jogadores Mas o treinador pensa futebol assim, William. Mas peraí. O treinador pensa assim. O 9 do treinador hoje, se tivesse à disposição, era o Paulinho. Então por que o Paulinho é 9 diária? Não é 9 diária. Então peraí. Não, então mas, não tá se gente, cobrando veja 9. bem, uma coisa, então não tem que cobrar a gente falar aqui, ficar gritando aqui. Tem que trazer o 9, então, mas o 9, o 9. Como que o treinador pensa o time dele? Ele pensa esse 9 diária? Então, ele quer jogador de área? Então, peraí. Ou ele gostou muito do que ele viu com o Rony, do que ele viveu com um jogador adaptado por ali? Mas ele adaptou um jogador por ali porque ele não tinha opção. Não, o Lopes foi pedido por ele. O Lopes chegou ao Palmeiras jovem, indicado pelo treinador. E o Lopes é o quê? É um centroavante. Centroavante. O 9. Perfeito. Pedido por quem? Pelo treinador. Atacante é uma coisa, centroavante é atacante, mas atacante não é necessariamente centroavante. Sim. Então nós estamos falando de um centroavante. Mas deixa eu entender uma coisa. Então ele quer esse cara. Pra vocês, Palmeiras hoje tiver um 9, vamos falar um 9 dos sonhos, assim. Tá. O Palmeiras se contratar esse jogador é o Palmeiras tentou o Pedro na gestão do Abel. Exatamente. Se chega ao Pedro. Ou seja, esse nível de jogador é o que o Palmeiras precisa hoje para ter o time que, ok, aí não vai ter mais reclamação em nenhuma posição ou uma carência na posição. Porque você falou, olha, de repente aparece na base. Em 4 anos, este 9 não apareceu na base, senão já estava lá. Apareceram atacantes. Mas o time não precisa ter esse 9 para ser um time vencedor, William. Então, peraí. Então está remando contra a maré. Porque toda hora se fala do 9. A Nath lembrou muito bem. O Palmeiras tentou o Pedro. O Flamengo inteligentemente não precisa. Trouxe o Flaco Lopes. Sim. O Palmeiras tentou o Gabigol. Ou eu tô louco? Não. O Palmeiras tentou o Gabigol também. Embora pareça, não. Então o Palmeiras... Pareça não, sou, né? Mas nesse momento eu fui louco. Eu prefiro os loucos. Então assim, o negócio é o seguinte. O Palmeiras tentou jogadores com esta característica. Sim. Okay. Ele não conseguiu estes jogadores por questão de mercado, não quiseram vender, ou chegou e não deu certo. O Flaco Lopes até agora não deu certo, correto? Então, se o treinador pediu e queria este 9, significa que ele conta com um 9 no esquema dele. Seja como plano A, como plano B, para variação. Sim, um jogo ele não joga Lopes joga bastante com ele. Significa que ele precisa. Então, se ele se virou sem o 9 é uma coisa. Agora, não é que ele se virou, parece que ele precisa eu acho do que 9, ele é vítima. Ele precisa. Não, eu acho que tem uma diferença no que a gente está avaliando aqui. Mas não tem que ter esse 9 no Palmeiras? Não necessariamente. Você acha que tá não, é que se criou agora uma situação... Então vamos parar com a discussão sobre o 9. Não, o 9, o que o treinador quer, como o treinador imagina futebol. Ele quer um jogador de área. O Lopes, quando chegou, era um jogador de área, que foi saindo da área para entender a maneira que ele queria jogar, o Flaco Lopes. Que ajudou no passado em alguns momentos e na reta final ele não foi bem, mas ele fez, no geral, um ano ok. Não foi maravilhoso. Ok. O Thales é o centroavante que ele está colocando agora para jogar no Paulista. Tá bom. Fez até um gol na Vila de cabeça. O que ele quer do centroavante? Ele quer um jogador de área. Ele gosta de trabalhar com um time que é rápido com a bola, joga de maneira direta, os jogadores têm que se movimentar na frente. Porque ele gostava do Rony, colocava os zagueiros para trás. O Rony é o jogador dos sonhos? Agora, o Palmeiras não quer o Rony. Você não acha que o ano passado o Palmeiras morreu de fome sem o 9? Morreu. Na hora da definição não tinha quem fizesse. Não, o Palmeiras chegou até 3 rodadas finais do Brasileiro, William. Se empatasse com o Botafogo, poderia ser campeão brasileiro. Sem esse 9, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Então, assim, que então, não vai ser campeão sempre. Então, se não precisava do 9, por que tinha o 9 na escalação que era o Flaco? Não, porque o Flaco... E que aí, na hora do vamos ver, o Flaco não entregou. O que eu entendi, então, que eu entendi que o Flaco, ele foi adaptando o que ele queria do Flaco Lopes. Até, eu acho que ele entendeu o seguinte, é isso que eu quero do jogador, com as limitações técnicas dele, não é que é o careca, não é isso. Então, mas as limitações técnicas dele, entendimento dele. Não precisa o Palmeiras. Se você estivesse falando do não, mas para encontrar não é fácil, William. Se você estivesse falando de times que estão com alguma dificuldade ali financeira e tal, e que, vamos com o que temos aqui, não é o ideal, mas tudo bem, ok, eu vou entender. Agora, o Palmeiras não precisa ter um jogador de referência com limitações técnicas. O Palmeiras pode fazer um bom trabalho de campo, porque tem dinheiro, inclusive, para dar essa atacada. Tanto tem dinheiro que pagou o que pagou no Flaco. Não, e no Paulinho agora. Pagou o que pagou agora no Paulinho. Mas o Paulinho não é 9. Ele pode vir a ser, então, mas ele... Digamos então, o seguinte, a seguinte situação. Atacante. O Paulinho tem condição de jogar. Necessariamente. Aí você vai colocar o Paulinho, eu imagino que o Paulinho vai ser titular, quando ele tiver condição de jogar. Pelo menos de cara, ele vai largar como titular. Se vai continuar ou não é outra coisa. Aí começa o Paulinho. Aí vai se convencer, daqui a pouco o Palmeiras empata um jogo, perde outro, aí faltou alguém na área. O Paulinho não é o 9, vamos atrás de um outro tipo de 9. Aí vai atrás de um outro tipo de 9. Não dá pra montar um time muito bom com o Paulinho adaptado não como um camisa 9 de área, mas saindo da área, se movimentando, abrindo espaço, colocando zagueirada pra trás, como gosta o Abel Ferreira. Mas quem disse que o Palmeiras abriu mão de procurar o 9 se chegou o Paulinho? Não, mas eu quero entender o seguinte. Essa informação. Então tá bom. Então o que a gente concluiu aqui que eu entendi é o seguinte, falta alguém de área.
É um jogador de área que o Palmeiras não tem. Só que eu vou acrescentar só uma coisa. Quanto tempo o Flaco Lopes está lá? Uns 3 anos, é isso? Ele chegou em 2021. Ajuda aí. 22. Tá, 2021 está indo para a 4ª temporada. Ele teve uma evolução acho que foi 22, ótima. Né, Zé? Ele teve uma evolução boa. Mas essa evolução demorou... Junho de 22, junho de 22. Só que essa evolução ela só foi dar resultado no começo do passado no Campeonato Paulista. Fez um bom Depois Paulista. Ela abaixou. Veja quanto tempo foi isso. Quem é o treinador? É o Abel. Esse tempo todo é o Abel. Então, mas e por que ele não fez o Flaco Lopes evoluir mais? Porque bateu no limite. É isso que eu ia falar. Tem gente que tem limite. Ele tem um limite. E aí, quando ele chegou no limite, o que ele fez? Usou quem? Usou o Rony. Sim. Foi. E quando tinha o Endrick... Aí, quando tinha o Endrick, colocou o Endrick. Aí, às vezes, quando não tinha, dependendo do adversário, ele usava o Flaco, bola longa, cruzamento e tal. Você tá querendo chegar a isso? Não, que eu acho que ele precisa do cara. Eu acho que ele precisa, mas a gente tem que ver também. Todos esses jogadores foram utilizados pelo Abel. Pensei que o Bruno fosse mais alto. Engraçado, a imagem que eu tenho. Tem que subir, né? Aí a TV. Vamos lá. Durante o jogo, ali assistindo o jogo, eu percebi o seguinte, o Estevão, quando o Palmeiras joga pelo lado direito, aqui eu vou soltar a imagem pra gente ver, seguinte aqui, ó, esse é o Estevão dominando a bola e o Marcos Rocha aqui. Só que quando o Estevão domina a bola, geralmente pelo lado direito, quando a jogada é pelo lado direito, já tem uma quantidade de gente muito grande no setor dele. Aqui, por exemplo, já são 3 e tem mais um ali, o 4º jogador. E aqui, ó, aqui ele é obrigado, o Marcos Rocha faz a ultrapassagem para tentar, só que olha aqui. Só pra gente Tem do seu lado ali também, Jailson, se precisar. Ah, tem aqui? Tem. Beleza. Só pra pontuar aqui, ó. 1, 2, 3, o 4 cara que tá em cima dele e mais um cara aqui na sobra, tá? Só pra mostrar a quantidade de jogadores em cima dele logo no domínio de bola dele. É aqui, ó. Vamos lá. Fechou? Ele vai ser obrigado a voltar a bola pra trás. Não tem muito o que fazer. Aqui, ó. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Só cercando a área do Estevão. Eu peguei aqui outro lance, tá? Outra bola pela direita. Quando a bola veio, ó, vai dominar a bola novamente. Ele carregou. Carregou à frente. Só que aqui, de novo. 1, 2, 3, 4. Todo mundo em cima dele. Então, quer dizer, são as jogadas já iniciadas pelo lado direito. Pelo lado do Estevão. E aí ele vai ser obrigado a recuar e vai virar o jogo. Ele até consegue clarear essa jogada. Aí não tem um drible a mais. Mas eu ia falar assim, normalmente ele não estava carregando, sendo fominha, tinha um cara livre. Não tem. É isso que vem acontecendo com o Palmeiras quando a bola cai no pé do Estevão. Aqui ele consegue clarear a jogada, o Maurício tenta o cruzamento, só que a bola não foi à frente. Só que acontece aqui, ó, esse é o terceiro lance, tá? Também a bola veio centralizada e vai cair no pé do Estevão. Não tem toquezinho a mais, assim. Porque aqui, ó, ele domina a bola novamente. Ó, ninguém com ele, hein? Ninguém O Marcos Rocha muitas vezes era o Marcos Rocha. Novamente, não tem gente com ele. Não tem gente com ele, ó. E ele vai conseguir fazer sozinho. Porque, ó, ele pega, tira de um, mas aqui, ó, ele poderia fazer o cruzamento? Aqui? Talvez, né? Ó, aqui, ó. Ele poderia fazer o cruzamento, até poderia fazer o cruzamento, mas aqui não tem ninguém atacando espaço para ele fazer o cruzamento. E a defesa esse espaço aqui, ó. Não tem ninguém atacando esse espaço para ele fazer o cruzamento. A defesa está postada, seria mais fácil para a defesa, inclusive. Então ele tenta tirar mais um, o que ele consegue, e ele vai para a finalização. Só que, novamente, todo mundo no setor dele. O que é o ponto para mim do Palmeiras do Abel Ferreira, porque eu estou falando há um tempo que o Palmeiras precisa de um ponta esquerda para dividir esse tipo de atenção com o Estevão. Porque quando tem uma divisão dessa atenção, ele tem mais espaço e a bola é virada para ele, aí a gente vê um outro Estevão, que é aqui, ó. A jogada tá vindo, vai circular. Isso eu peguei desde o início, tá? Para mostrar a construção toda da jogada. Vai voltar lá pelo lado esquerdo. Olha a quantidade de jogadores do Palmeiras no setor, tá? Vanderlan, aqui, Fabinho, o Maurício. Ali é o Thales. Thales. Todo mundo agrupou pra cá. Só tem o Richard. Puxou a marcação toda todo pra mundo lá. Puxou a marcação, só tem o Richard Rios aqui centralizado. E onde é que tá o Estevão? A gente não vê. Por quê? Porque vai ser agora, ó. Essa é a jogada. Aí ele tem espaço. Essa é a jogada. Que aqui, beleza, tem 3 jogadores, mas olha a distância dos jogadores.
Tem três. Mas aqui, esse cara já tá num contra um. Esse cara já tá no X1. Ele vai ter que encarar o Estevão sozinho. E aí é onde o jogador tem a oportunidade de fazer uma jogada mais aguda lá. Ele vai tirar, já ficou no X1. E aí o jogador, enfim, depois chegou para fazer a cobertura, porque foi muito rápido. Mas ele solta a bola na hora. Mas ele não tinha o que fazer. Ele não tentou driblar mais. Ele não tentou driblar mais, ele foi por mais. Só que o que eu quis trazer com isso daqui é o seguinte, para mim, quando o Palmeiras consegue movimentar a bola, fazer a jogada pelo lado esquerdo e fazer essa inversão rápida para o Estevão, você potencializa o jogador que tem um X1 muito forte, que é o X1, é o drible, é o cara que vai para cima. Só que quando as jogadas são feitas pelo lado direito, o time do Palmeiras, o time adversário fica agrupado e acaba tirando o Estevão, o X1 que ele tem mais forte, o drible. E aí ele não consegue fazer muita coisa. E basicamente ele vai ficar tocando a bola para trás, voltando a bola no meia ou no zagueiro, para começar a jogada. E acho que isso ainda ficou mais claro no jogo de ontem, por 70 minutos, né, Marra? Porque era praticamente um lado direito titular, com o Rocha, o Richard e o Estevão, e um lado esquerdo reserva com o Vanderlan, o Thales e o Maurício. Reserva e sem confiança, né? Então, e aí, o Abel, como é que vocês estão avaliando esse início de temporada e os testes que o Abel tem feito ou tem encarado o Campeonato Paulista como pré-temporada? Ele está certo? Eu acho que ele está certo, mas de certa forma também, eu acho que tem um movimento político aí. Eu estou mostrando que eu preciso mais. Entende? Assim, talvez ele não declare isso, mas com o que ele tem, ele está botando para jogar, descansando os jogadores e está deixando claro, é o que nós temos. Ou seria um problema se, já que eu não vou ter muito mais que isso, eu preciso dar a rodagem para esse? Nem me cobra mais do que... Porque a gente está mostrando a limitação de elenco. E eu nem acho o elenco tão limitado. Mas dentro do que ele quer e pensando num ano inteiro, ele está mostrando que precisa de mais. Que a ambição do clube é alta, então me ajuda, porque a gente está vendo aqui o que dá. E tá cheio de jogador bom e tal, mas não tá cheio de jogador pronto. Você falou até nessa conversa, preparando a análise, Jailson, sobre como também ajudar nessas soluções, encontrar essas soluções para o Palmeiras e que pode aliviar para o Estevão. O Palmeiras precisa de um jogador do outro lado também? E vai precisar, quando a gente estava conversando, né? Que eu falei, precisa de um ponta esquerda para complementar o Estevão, mas daqui a 6 meses precisa de alguém vai precisar de alguém no lugar do próprio Ontem, quando entrou o Facundo, né, já na reta final do jogo, até dividiu um pouco isso. Sim. Só que é esse ponto para mim. Ontem, até quando começa o jogo, eu fui anotar os meninos da academia, né? Eram 5, se eu não estou enganado. Naves, Fabinho, Vanderlan, Luigi, Thales, 6 no caso, e o Estevão. Eram 6 garotos. E nisso daí o Marra falou bem, ele tá mostrando, eu preciso de alguns reforços, mas eu tô tentando colocar aqui os garotos para ver se eles sustentam, principalmente porque é início de temporada. Ele tá não tem que fazer, ele tá certo. Porque senão eles follam o time titular rapidamente. E às vezes isso compromete desempenho e resultado. Só que a única coisa que, assim, para mim, em relação ao jogo, hoje, não só hoje, a gente viu isso no ano passado, 2024, é o jogo do lado direito no Estevão. É dar a bola no Estevão que o moleque resolve. Eu acho que tem alguns pontos em relação também ao lado direito. O Red Bull Bragantino explorou bastante ali. As costas do próprio Estevão. Porque ia ter um cara menos na marcação. E muitas vezes eram 2 em cima do Marcos Rocha. Exatamente. Na semana passada, contra o Santos, era em cima do Giai. Sim. Soteldo e Guilherme caíram por ali. Ainda não está legal. Defensivamente, que era uma grande característica, ainda não está legal. Só 2 informações rápidas sobre os reforços. Primeiro. Sobre centroavante, é a grande necessidade, mas é a maior dificuldade que o Palmeiras tem encontrado no mercado. Não é que ele negocia nesse momento e não vazou. O Palmeiras ele não encontrou ainda um jogador que chegue e resolva. Ele não quer contratar por contratar, quer um cara mesmo que gaste, mas que chegue e resolva. E sobre o Andréas Pereira, o Palmeiras entende que na próxima semana, com o fechamento da janela na Europa, se ele não encontrar um outro clube, aí o negócio pode voltar a esquentar. Não desistiu ainda do O problema aí é que aí fecha a janela também e o furo não vai repor, né? É isso aí, pessoal. O Palmeiras aí agora está sendo aí muito falado aí sobre a questão, né, pessoal, de novos jogadores, precisa sim contratar, porque o elenco aí sentiu, né? Ontem jogando diante do Bragantino, percebeu que realmente aí precisa de contratação, não dá para adiar, não dá para deixar para a última hora, né, pessoal? Então, informação aqui sobre o Anderson
né, pessoal? No Palmeiras, o Anderson teria aumento de 200 mil ao trocar Internacional ao Palmeiras. Palmeiras topa pagar salário grande para o Anderson, né? Após inicialmente aí, adotar uma postura mais rígida aí nas negociações com o Palmeiras pelo atacante Anderson, aí, o Inter voltou atrás nesta terça-feira, 28, encaminhou um acordo para essa janela. A diretoria admitiu que há conversas, né, em andamento aí com o clube paulista. O futuro do jogador foi deixado em aberto após, né, o jogo aí contra o São José no estádio do Vale aí, em Novo Hamburgo. O diretor executivo Andrés Mazuca aí falou sobre o assunto, né? Mazuca afirmou que o Anderson recebeu sondagem não apenas do Palmeiras, mas também de outros clubes brasileiros, sem citar nomes. A reportagem do Bola VIP aí, soube que o atleta teria ganho de 800 mil no Verdão, pessoal. Então, aí, 800 mil no salário aí do Anderson aí. E parece que é um ótimo jogador, um bom jogador. Deixa aqui sua participação, seu feedback. Se você acha interessante o jogador no Palmeiras, se for novo aqui, pessoal, é um prazer. Nos apoie deixando seu like. Deixe sua participação nos comentários sobre esse reforço, né, pessoal? E também quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.